Olá, gente. É com muita alegria, não é, que voltamos ao assunto da pontuação, voltamos para encerrar, não é, por hora, esse conteúdo que é extremamente relevante para os estudos de compreensão, de leitura, de escrita. Então, dominar a pontuação, a sinalização de um texto é uma condição indispensável para o letramento, não é, para você ter uma melhor desenvoltura, especialmente quando chegar a oportunidade, o momento de você se submeter a uma prova do Enem, na hora de fazer uma redação, de elaborar um requerimento, né, que você deseja, por acaso, solicitar algum serviço à prefeitura, fazer, né, alguma reclamação a um órgão público, etc. Então vamos lá, pontuação, parte 5. Nós temos aqui os objetivos de aprendizagem, que vocês já conhecem, porque eles já foram explicitados nos encontros anteriores, e as habilidades de readequação curricular, não é, do nosso município. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai ver algumas charadas, não é? Uma espécie de exercício, um exercício um pouco mais, digamos assim, mais light, não é? Para a gente entender como é que se dá essa dinâmica do uso da pontuação, da sinalização no texto. Vamos para a primeira charada. Eu tenho aqui o seguinte: um navio holandês entrava no porto, um navio inglês. O que é que vocês acham que é isso aí? Olha só, a gente fica num primeiro momento, né, pensando, né, o que essa frase quer dizer, porque o que nos toma inicialmente é o sentido mais conhecido da palavra, ou das palavras, com as quais a gente se depara. Né? Então eu tenho um navio holandês e entrava no porto um navio inglês. Tem alguma coisa estranha aí? O que é que vocês acham? Então vamos pensar aí, vamos pensar um pouco, né? Tempo para pensar. Então, olha só, um navio holandês entrava no porto, um navio inglês. Essa frase, ela não deve ser pontuada, né? E por que razão? Porque a palavra entrava aí não é do verbo entrar, mas sim é uma palavra que faz parte do presente do indicativo do verbo entravar, que quer dizer atrapalhar, não é? Interromper, dificultar a ida e vinda, a passagem, né, do navio. Recentemente a gente se deparou com uma situação, né, teve um episódio lá no Egito, no canal de Suez, em que um navio de repente se atravessou no canal e entravou a passagem, né, a ida e vinda das embarcações. Olha só. Temos aqui inclusive uma ilustração, né, um navio que encalhou lá no canal de Suez, no Egito. Ok? Então, esse navio que estava atravessado, ele entravou a ida e vinda, a passagem dos navios, das outras embarcações. É este sentido, né, que se quer dar com essa frase. Um navio holandês entrava, atrapalha no porto um navio inglês. Não precisa, logo, não é, de pontuação nenhuma. Do jeito que está, ela está correta. Agora, mesmo assim, se você desejar pontuar, se você desejar colocar uma pontuação aí, ela é meramente acessória, né? Não é uma coisa, e é facultativo, não é de uso obrigatório. Você poderia colocar ali uma vírgula entre a locução adverbial, não é, no porto. Morfologicamente é uma locução adverbial, não é? Sintaticamente é uma adjunto adverbial aí. Então, olha só, essa frase não deve ser pontuada. Entrava não é do verbo entrar, mas sim o presente do indicativo de entravar. Seria algo assim, né? Como eu disse, um navio holandês atrapalha no porto um navio inglês. Se você desejar, você pode grafar a expressão no porto entre vírgulas, por se tratar de um adjunto adverbial deslocado, ou deixá-lo assim mesmo devido à sua pequena extensão. Se ela fosse maior, um texto maior, né, mais longo, aí sim, aí careceria, né, obrigatoriamente
do virgulamento ali, do uso de vírgulas. Nesse caso, o uso ele é meramente acessório, ele é facultativo, tá bom? Então, dessa forma aí que vocês estão vendo, um navio holandês atrapalha no porto um navio inglês. Ok? Vamos agora para uma próxima charada. Voar da Europa à América, uma andorinha só não faz, verão. Tá correto isso aí? Essa vírgula aí no meio, né? Entre o verbo fazer e essa outra palavra que vem em seguida, o que é que vocês acham? Tempo para pensar. Olha só, é interessante porque assim como no outro exemplo, assim como na charada anterior, a palavra nos trai, a expressão nos trai porque a gente pega sempre o sentido que a gente mais conhece daquela expressão, logo num primeiro momento. Só que a palavra verão aí não é verão, estação do tempo, que a gente conhece lá do inverno, verão, né, primavera, né? Ó, novamente uma charada que se baseia no equívoco entre duas formas homógrafas. O que é homógrafo? O que é uma forma homógrafa? É uma palavra, por exemplo, que ela é escrita do mesmo jeito, com as mesmas palavras, não é? Mas ela tem aí significados, o sentido é diferente. É o caso dessa palavra verão aí. Verão, ela pode ser a terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ver, que tem uma relação com a visão, e pode ser verão, a estação do tempo. Tá bom? Então, ó, o nosso ouvido aí, ele é logicamente traído por esse conhecido provérbio, né? Uma andorinha só não faz verão, como eu disse anteriormente. Próxima charada. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Estranho isso, né, gente? O que é que vocês acham? Precisa pontuar? Precisa sinalizar? Pensem um pouquinho aí. Olha só. O fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Aí você coloca um ponto e vírgula aí. Porque aí você vai fazer um outro período. Tá certo? Então fica como aí. O fazendeiro tinha um bezerro e a mãe. Essa mãe aí, do bezerro aí, entenda-se que é a dona vaca, é a mãe do bezerro, ok? E aí você continua a frase, o pai do bezerro, o touro, né, era também do fazendeiro. Então é isso. Okay? Vamos para a próxima charada, a charada das três irmãs. Veja como o namorado indeciso, né, entre as três belas irmãs, pontua seu poema de 4 maneiras diferentes. Então eu tenho aí... na primeira situação, vamos lá para a primeira situação. O poeta, ele confessa seu amor aí incondicional por Soledade. E aí ele diz, se consultar a razão, vírgula, digo que amo Soledade. Ponto final. Não lia, cuja bondade ser humano não teria. Não aspiro a mão diria, ou seja, não desejo, aspirar aí é no sentido de desejar. Não aspiro a mão diria, que não tem pouca beldade. Que ele reconhece que ela não tem pouca beleza, ela é bela, mas mesmo assim ele não a deseja, tá certo? Vamos para a segunda situação. O poeta confessa seu amor por iria agora, em vez de Soledade. Se consultar a razão, digo que amo Soledade, veja que ele faz uma espécie de retórica aí, né? É como se ele estivesse falando para ele próprio. Ó, se eu consultar a razão, eu vou dizer mesmo que eu amo Soledade? Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria? Não. Aspiro mesmo, desejo mesmo, é a mão de iria, que não tem pouca bondade. Aí ele já inverte, só através da acentuação, né, da mudança, da alteração desses sinais, e aí já altera também o sentido. Vamos para a terceira situação. O poeta confessa seu amor por Lia. Agora é diferente. Ele diz, se consultar a razão,
Digo que amo soledade? Não. Lia, cuja bondade ser humano não teria. Ou seja, Lia sim. Porque aí está subentendido, né, que tem o sim, que ele, aí sim, ele confessa esse amor por Lia. Lia, cuja bondade ser humano não teria. Ser humano outro não teria. E aí ele diz, não aspiro, não desejo a mão de Iria, que não tem pouca bondade. Agora a gente tem uma outra, uma quarta e última situação, não é, que muda também o sentido. Não é? Quando ele diz, o poeta aí ele está vacilante, em dúvida, ele não sabe o que ele quer, está hesitante. Se consultar a razão, digo que amo soledade, não lia, cuja bondade ser humano não teria, não aspiro a mão de Iria, que não tem pouca beldade. Olha, ele não diz que não ama ninguém, mas também não diz que ama. Então ele está ali vacilante, hesitante. O texto é um texto que ele não deixa certezas sobre quem ele ama de fato. Tá certo? Por quê? Exatamente por essa sinalização que foi posta com esse objetivo, com esse sentido de alterar, né, digamos assim, a finalidade, né, do que o texto quer dizer, ou seja, daquilo que o texto quer significar para quem o lê, para quem está ali diante dele. Tá certo, gente? Olha só, eu trouxe essas charadas para que vocês, digamos assim, pudessem analisar, que vocês pudessem brincar um pouco com elas. São poucas aqui, mas vocês podem encontrar muito mais na internet, né? Quem tem acesso à internet vai tranquilamente identificar outras charadas, mas ela serve aqui, essas charadas, essa brincadeira aqui, apenas como uma espécie de aperitivo para que vocês possam adentrar melhor e mais nesse conhecimento e nesses estudos da pontuação. Não é? Buscando inclusive com o seu professor, com a sua professora, as atividades, né? E o esclarecimento das dúvidas sobre esse conteúdo que, como eu disse lá no início e nas aulas anteriores, ele é tão relevante para a nossa compreensão, né? A nossa capacidade leitora. E é isso. Então, até o próximo encontro, agora com um novo conteúdo, e quero dizer que foi uma alegria, um prazer poder de alguma maneira colaborar com vocês e estar aqui para juntamente aprender também, né, nesse exercício, né, que é o magistério, que é a docência, né, que a gente também dialogar, ainda que de maneira remota, com o estudante. E aí a minha sugestão é que vocês se cuidem, né, se protejam, use máscara, use álcool em gel. Até lá, gente. Até o próximo encontro.